Salve, 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 galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, podcast do Brasileirão, 17ª rodada. E que rodada interessante, que rodada quente. Colocou aí, expôs aí pra gente o momento de algumas equipes. Eu destaco aí Flamengo e Palmeiras, né? Um jogo que literalmente mostrou pra gente o momento em que vive as duas equipes. Vamos começar justamente por esse jogo, porque é o jogo do líder e até então outro candidato a líder, outro time que poderia encostar, né, no Flamengo pela briga na briga pela liderança, que é o Palmeiras. A partida começou muito interessante. A partida começou com o Palmeiras indo para cima e fazendo um gol logo no começo, né? 2 minutos e poucos de jogo, o Palmeiras já conseguiu fazer o gol, né? Um gol que é, é, traria tranquilidade, né, o gol que traria esperança ao Palmeiras, ainda mais jogando no Maracanã, né, mostraria um Palmeiras com uma cara, com uma postura diferente, e a princípio mostrou, né, o Palmeiras foi bem no lance, um lance que o William estava um pouquinho adiantado, estava com o pé na frente e o volante, o Felipão, uma coisa que rapidinho eu queria só fazer uma puxada, o Felipão entrou com um time para mim um pouco mais defensivo, né? E uma escalação que não se justificou no final, né? Ele entrou com três volantes, né? Uma escalação até um pouquinho diferente do que ele costuma fazer, né? Entrou com o Felipe Melo, entrou com o Bruno Henrique, entrou com o Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, inclusive, é uma novidade, porque não vinha sendo muito escalado, e ele fez esse gol, né? Recebeu o cruzamento, fez o gol de peito. O lance foi revisado pelo árbitro de vídeo e foi muito bem anulado. Mas a princípio mostrava um Palmeiras com uma cara nova, mostrava um Palmeiras com uma postura diferente, ainda mais contra um time do Flamengo que costuma ser muito mais ofensivo, que costuma deixar um pouco mais de espaço, né, não se fecha totalmente na defesa. Para um time como o Palmeiras, seria uma situação de jogo bastante interessante, mas isso não se comprovou, né? O Palmeiras ficou só nesse lance. Parece que o lance do gol anulado foi um balde de água fria. Os jogadores do Palmeiras sentiram um pouco isso, e o Flamengo, naturalmente, isso a gente vem vendo ao longo de todas das últimas partidas do Flamengo, passou a dominar o jogo. Passou a dominar totalmente o jogo do meio-campo para frente. Quando o Palmeiras tinha a bola, o Flamengo, a marcação adiantada do Flamengo era muito eficaz, conseguia recuperar a bola muito rápido, e o gol do Flamengo não demorou a acontecer, né? O primeiro gol foi do Gabigol, né, o artilheiro do campeonato. É uma belíssima jogada do Arrascaeta, que deixou o Gabigol sozinho, e ele teve a frieza de fazer um gol por cobertura por cima do o Everton, né? E um lance que expõe aí um pouco esse momento que vive também a zaga do Palmeiras, né? Uma zaga que antes da Copa América era absolutamente incontestável, era uma zaga que não deixaria esse tipo de espaço. E é um lance que dois jogadores do Palmeiras, né, se eu não me engano, o Vitor Hugo e o Marcos Rocha. Não, se me corrijam aí se eu estiver enganado, mas se eu não me engano, os dois fecham em cima do Arrascaeta, deixa o Gabigol livre, né, ele recebe sozinho, e um centroavante com a qualidade do Gabigol. Muitos centroavantes bateriam de primeira em cima do goleiro, mas o Gabigol teve a frieza. Você não pode deixar um cara como ele sozinho, ele mata a bola e faz a leitura da jogada perfeitamente. O Palmeiras, depois disso, é, é, tentou esboçar uma reação meio que na marra, não conseguiu, né? O Flamengo era muito superior tecnicamente, mas muito superior tecnicamente. E uma crítica que eu venho fazendo ao Palmeiras, não só em relação à defesa, mas em relação, né, aos passes. Os passes desse time do Palmeiras estão com uma qualidade horrorosa, né? Eu já falei isso em um dos podcasts, eu chamei a atenção aqui, e a gente continua vendo isso no Palmeiras, né? Um time que é, é, costumava, e até hoje eu acho que aposta muito em contra-ataques, não pode cometer os erros de passe que o Palmeiras comete. É impressionante, assim, é passe errado, é lançamento que não existe porque não tem ninguém para receber, é lançamento mal feito, é jogador que não sabe matar a bola, né? Várias e várias vezes ao longo do jogo, você via um faz o passe para o outro, e o outro, na hora de receber a bola rifava. Eu não sei o que acontece, a bola queima no pé dos jogadores, né? Qualidade técnica a gente sabe que tem,
puro nervosismo, né? A bola queimava várias vezes e o Flamengo recuperava a bola muito tranquilo. É pelo próprio nervosismo do Palmeiras. Não tô querendo tirar o mérito do Flamengo aqui, não. A marcação do Flamengo, eu acho que contribui muito para esse nervosismo do time adversário, de querer fazer alguma coisa muito rápido, porque sempre tem alguém muito perto para fazer a cobertura ou dar o bote, né? Então, eu acho que tem todo o mérito do Flamengo de fazer essa cobertura, mas um time experiente como o Palmeiras não pode cometer esses erros, né? Muito nervosismo. É óbvio, é escancarado o nervosismo dos jogadores, né? Uma pressa desnecessária de fazer algum lance, né? De receber a bola, de fazer um passe de qualidade, e todo esse nervosismo vem se refletindo de forma totalmente oposta, né? Erros de passe constantes, não consegue matar a bola, perde a bola muito cedo, 2, 3 passes, perde a bola, e isso vem acontecendo, ó, já há um tempo. Não é de hoje que isso vem acontecendo com o Palmeiras, né? Uma sequência aí de jogos sem vencer, desde a da volta do Campeonato Brasileiro pós-Copa América, essa pressão por resultados, ainda mais com a eliminação agora recente na Libertadores, coloca esse time do Palmeiras num nível de atenção, num nível de nervosismo acima do que esse time está acostumado, e mais de uma vez já falei aqui também, e eles deixaram claro, é um time que não lida muito bem com a pressão. É um time que não tem essa maturidade de chamar a responsabilidade. Tá faltando isso no Palmeiras, né? Os jogadores de destaque do Palmeiras, que a gente costumava ver, né? Bruno Henrique, que foi por muito tempo capitão do Palmeiras, o próprio Dudu, liderança técnica, capitão também em alguns jogos. Esses jogadores que no ano passado talvez eram os alicerces aí desse time em termos de chamar a responsabilidade, de fazer a liderança técnica, eles estão desaparecendo. Eles simplesmente não aparecem no jogo, ainda mais no momento que o Palmeiras mais está precisando deles. Então, eu acho que muito desse momento que o Palmeiras está passando passa justamente por essa questão de um jogador, a falta de um jogador para chamar a responsabilidade. Você viu, a gente viu um Felipe Melo, por exemplo, apático, né? Um Felipe Melo apático justamente pelas últimas expulsões. É um cara muito controlado, muito contido, sem gritar muito, sem muita vibração. Justamente pelos os últimos acontecimentos, tinha até tomado um gancho de alguns jogos aí pelo aquele lance contra o Lucas, se eu não me engano, né? Que ele deixou o cara desmaiado, foi expulso direto, entrou de cotovelo ali. O Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo, por isso que o Felipe Melo jogou, mas é totalmente apático também, né? E eu acho que não é por uma questão de não chamar a responsabilidade. Eu acho que do Felipe Melo é muito mais uma questão de se segurar. Ele estava o tempo todo se segurando para não dar uma entrada mais pesada, né, para não bater a boca com os jogadores do Flamengo, não bater a boca com a arbitragem, com o juiz do jogo. É um cara extremamente contido. Então hoje a gente não tem no Palmeiras ninguém que faça essa liderança, ninguém que tenha essa disposição, né, essa vontade de buscar, de conseguir é, é, elevar a moral desse time de alguma forma, infelizmente, e os resultados estão aí, né? O segundo gol do Flamengo não demorou a acontecer e não demoraria, né? Pelo desenho do jogo, pela forma como se desenhava o jogo, né? Não ia demorar. Foi um gol do Arrascaeta, um lance que o Bruno Henrique puxou pelo lado direito sozinho, no meio de campo, ninguém, absolutamente ninguém, fez no mínimo a cobertura. Não é ir para a marcação, dar o bote, roubar a bola, é pelo menos a cobertura para dificultar o cruzamento do Bruno Henrique, ele livre o lance inteiro, fez um cruzamento para o Rascaeta na medida, né, e o Marcos Rocha, que momento também do Marcos Rocha, né, eu não acho que ele é o único responsável por isso, mas no jogo contra o Grêmio, ele era o cara na marcação do Everton Cebolinha, no primeiro gol do Grêmio, e dessa vez ele é o cara na cobertura aí do Arrascaeta, mais uma vez ele não marca o jogador, ele fica olhando a bola fica para o Arrascaeta e ele só tem o trabalho de cabecear para o gol. Então que momento ruim, né, do time do Palmeiras como um todo, né? Eu acho que não estou questionando mais uma vez a qualidade técnica, não é isso, porque é um time atual campeão brasileiro, com esse elenco, com esses jogadores, e a gente não vê é, 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 um, um- um-
uma luz no fim do túnel, digamos assim. A gente não vê nenhuma ponta de melhoria, né? A gente vê esse time apático todos os jogos. A gente não sabe o que acontece e não tem nem motivo para isso, porque o Palmeiras é um time que não tem com a saúde financeira ok, apesar de que, né, com a crise recente, é alguns membros da torcida organizada disseram que o Palmeiras não tem essa saúde financeira como todo mundo diz, não, né? Vem passando por alguns problemas financeiros. A gente não sabe, ainda mais é difícil, né? Afirmar isso, ainda mais para um membro da organizada. Quem pode dizer isso é só alguém dentro do Palmeiras, que trabalha efetivamente no Palmeiras. Mas, enfim, se isso for verdade, então a saúde financeira do Palmeiras não é tudo isso como todo mundo pensa. Mas é um time que não tem atraso de salário, né, as condições do CT de treinamento são das mais invejáveis do Brasil, tem um belíssimo estádio. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que acontece nesse time. É difícil justificar, é a mesma coisa do Flamengo ano passado. Né? É difícil a gente justificar por que, que esse time não consegue render. Né? Assim como o São Paulo também, é outro time que sempre que a gente acha que vai, não vai. Né? É um time que engrena, depois estaciona, engrena, estaciona. Então é difícil, cara, é complicado. Não estou questionando o profissionalismo de ninguém, né? Mas é difícil a gente encontrar uma justificativa para um time tão desanimado, um time tão apático. Ah, a Libertadores teve um peso psicológico nesses atletas. Não é isso, não é a questão da Libertadores. É lógico que a eliminação da Libertadores deve ter tido um peso muito grande, mas esse time tá apático assim, ó, desde a volta da Copa América. Não é de hoje. É um time sem vibração que vem ao longo de alguns jogos já, né, ao longo de um mês pelo menos. Então, não tem essa de só questão da Libertadores, da Copa do Brasil. Lógico, isso influenciou muito, mas eu acho que não é só isso, né, porque a gente é uma sequência de jogos, né? Não é um jogo só. Ah, o jogo pós-Libertadores eles estão muito mal. Não, não é isso. Já há algum tempo isso vem acontecendo e é o que eu falei. Eu pelo menos não vejo uma luz no fim do túnel. Eu não vejo nenhuma ponta de melhoria nesse time do Palmeiras nesse momento. E o Flamengo, acho que a gente só tem que elogiar porque continua mantendo a pegada, continua se mantendo muito bem. Né? O Flamengo ainda conseguiu mais um gol num lance de pênalti. Né? O Rafinha foi entrar na grande área, tomou o contato aí do lateral do Palmeiras, o Diogo Barbosa, e o juiz marcou pênalti. Discutível esse pênalti, né? Eu eu acho que cabe interpretação, né, de cada um. O Rafinha teve nessa temporada, ele fez um lance parecido em algum outro jogo também, e eu também não acho que os dois pênaltis foram os dois lances foram para pênaltis, tá? O Rafinha já fez isso mais de uma vez. Eu não me lembro o jogo contra quem foi, mas ele fez exatamente a mesma coisa, né? Ele vai para cima e busca o contato com o jogador e cai. Aí a arbitragem marca a penalidade que é passível de interpretação. Eu acho que marcar a penalidade não está errado também. Depende da interpretação de cada um. Para mim, não é. Tá? Eu acho que é mais a malandragem, a experiência do Rafinha. Porque é um lance, para mim, claro, que ele vai, ele tira a bola e busca o contato. Né? Você vê que o jogador do Palmeiras tenta até tirar o corpo, ele meio que se encolhe, né? Ele está na corrida, ele não tem como teleportar dali e o corpo vai dar o contato. O Rafinha busca esse contato, muito experiente, diga-se de passagem, e consegue aí cavar o pênalti e amplia a vantagem do Flamengo, que ficou barato para o Palmeiras, tá? Ficou muito barato. Eu achei que ia ser uma goleada, né, das mais vexatórias desse time do Palmeiras, pelo volume de jogo do Flamengo, pelas oportunidades que criava, pela vontade de o tempo todo querer buscar mais, o tempo todo querer acelerar o jogo. Né? E o time do Palmeiras totalmente apático chegou até a fazer mais um gol o Palmeiras, um gol do William, mas é outro lance impedido, outro lance muito difícil. Parabenizar também essa linha de impedimento do Flamengo, cara. É uma linha impecável, porque nos dois lances foi questão de um pé. Né? Nesse segundo lance foi uma questão de um braço, se eu não me engano, do Vitor Hugo. E sim, um braço mesmo. A arbitragem foi muito bem, marcou o impedimento de novo. E o resultado que poderia ter sido, se de repente o Palmeiras consegue aquele primeiro gol no comecinho do jogo, é, poderia pelo menos tentar arrancar o empate. Eu não vou falar vitória, porque esse time do Flamengo é um time que não tira o pé.
É um time que não dá chance para azar, eles vão para cima mesmo, eles agridem e eles fazem os gols porque tem eh, jogadores vivendo momentos muito bons. Então, eu acho que a gente só tem que parabenizar, segue numa pegada fantástica, buscando o tempo todo uma coisa que me preocupa, só tem uma coisa que me preocupa nesse time do Flamengo, é poupar os jogadores. O Jorge Jesus vem escalando esses jogadores partida após partida, né. O rendimento segue muito alto, acho que a gente tem que, salientar isso, fisicamente eles estão muito bem, mas o que me preocupa é essa sequência. Não é questão de desgaste mental nem nada disso, é risco de lesão. Eu acho que o Flamengo não pode correr esse risco tão alto, ainda mais chegando na semifinal da Libertadores. A gente já viu esse Flamengo aí sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, atualmente sem o Diego lesionado, vai demorar ainda para voltar. Então, o Flamengo não pode correr esse risco, porque o Flamengo sem esses três jogadores que a gente acabou vendo essa temporada por 1 ou 2 semanas, é um Flamengo sem criatividade, é um Flamengo sem muita vibração. Então, é a única coisa que me preocupa um pouco, tá? Claro, fica óbvio que são jogadores que querem jogar e eles estão chamando a responsabilidade. A gente quer jogar e a gente vai entregar o que a gente sabe fazer. E eles vêm fazendo isso muito bem e é uma coisa que eu venho elogiando muito, é o protagonismo desses jogadores. Eles vieram com status de estrelas, né? No ano passado não deu certo, mas esse ano vem dando certo. Eles vêm chamando a responsabilidade e vêm fazendo a parte deles. Então acho que a gente tem que valorizar muito, tem que parabenizar demais, não só o trabalho do Jorge Jesus, mas os jogadores que compraram a ideia e seguem com uma aplicação tática fantástica, né? A entrega desses jogadores é incrível. Eles jogam todos os jogos como se fossem uma final. E isso impressiona muito. Eu acho que isso fica de exemplo, principalmente para o time do Palmeiras, tá? É, um time sem muita vibração é totalmente o oposto do Flamengo. Eu falei, é, esse jogo expôs o momento das duas equipes, o momento em que cada equipe vem vivendo e deixou claro, o placar reflete que o Flamengo vive esse excelente momento e não foi um placar na sorte, foi um placar justificado, foi um placar que eles buscaram que poderia ter terminado 5-0 pelo menos, tá? Pelas chances que o Flamengo criou. Então, o Palmeiras, obviamente, chegou a fazer 2 gols e o fato de ter anulado esses gols, eu acho que também impactou muito, né, na moral dos jogadores. Claro que os lances foram muito bem marcados, mas você está numa partida difícil, você consegue um gol e o gol é anulado, isso tem um peso muito negativo, né, na moral dos jogadores durante a partida. O Palmeiras ainda teve um jogador expulso, né? Tá virando rotina no Palmeiras também isso. Ter todo jogo um jogador expulso, dessa vez foi o Gustavo Gomes, ele entrou com a chuteira nas costas do Bruno Henrique e aí foi expulso direto, não teve nem discussão, totalmente bem aplicado esse cartão e mais uma vez esse lance também mostra o momento desses jogadores do Palmeiras que estão sem cabeça, estão mostrando que estão sem cabeça, estão literalmente com a cabeça na lua e eu chamo a atenção, cara, não é criticando o Felipão não, tá? Mas eu chamo a atenção aqui para o Felipão quando ele comandou a seleção brasileira. Lógico que são coisas totalmente distintas, tá? Eu não quero fazer comparação nenhuma aqui, mas eu não sei se vocês se lembram, mas né, na Copa que foi no Brasil em 2014, quando o Brasil perdeu o Neymar e aí tomou o 7-1 da Alemanha, o Brasil desandou, né? Tomou o 7-1 da Alemanha, depois na disputa do terceiro lugar tomou mais uma goleada da Holanda e foi um time que demorou, não se recuperou, né? Tomou um baque muito forte e não é criticando o trabalho do Felipão, mas talvez isso seja uma coisa que o Felipão tenha que rever, tá? De fazer esse trabalho psicológico para esses jogadores se recuperarem um pouco mais rápido, porque tá me lembrando um pouco, tá? Passa por eliminações, vem sofrendo algumas pancadas aí ao longo da temporada. É um time que demora a se recuperar. O ano passado deu certo, se recuperou muito rápido, mas esse ano que momento ruim, cara. Que momento difícil e já seguraram aí, teve uma coletiva aí, veio todo mundo do Palmeiras falar, Felipão vai ficar, que não sei o quê. É, é, mais um resultado negativo, eu tenho minhas dúvidas se o Felipão vai continuar no Palmeiras, tá? Eu não acho que ele tenha que ser demitido nem nada disso. Eu acho que o projeto Palmeiras é um projeto de sucesso já.
apesar de que ainda não venceu a Libertadores, que é o grande sonho, mas é um projeto de sucesso. Eu não acho que é motivo agora de caçar as bruxas e querer mandar o Felipão embora. Não, acho que o Felipão é um grande técnico, mas algumas coisas no trabalho dele eu acho que tem que ser revistas, né? Ele mesmo tem que entender isso, né? Que ele não é o melhor técnico do Brasil, não tem o melhor esquema tático do Brasil, né? Mas ele consegue montar esquemas eficientes, mas infelizmente a gente não vem vendo isso, né? E muito por conta da aplicação dos próprios jogadores. Então tem alguma coisa acontecendo ali, é, talvez alguma coisa de vestiário. Tem comentaristas que ficam falando: ah, para isso estar acontecendo, com certeza é vestiário. Tem alguma desavença no vestiário. A gente não sabe, a gente não está lá dentro para saber. Então mas se for isso, isso precisa ser, essa sangria precisa ser tratada muito rápido, porque senão é um time que vai perder a chance de disputar o Campeonato Brasileiro. Ainda está no topo, ainda está no páreo, mas pelo momento que vive, a perspectiva que se tem nesse momento é de um Palmeiras que vai seguir em queda livre, né? E de outro lado um Flamengo que tem tudo para disputar aí pelo menos dois títulos esse ano, mais dois, né, que já é campeão carioca, tem perspectiva de disputar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E mais uma vez eu chamo a atenção pela questão de poupar os jogadores. Eu sei que o Flamengo tem o sonho de ganhar dois grandes títulos, ok, eu acho isso muito legal, mas me preocupa um pouco, tá? O Flamengo não pode se dar ao luxo de chegar eh, de repente numa final de Libertadores desfalcado no meio-campo, desfalcado no ataque. É muito perigoso. Então eu acho que precisa tomar um certo cuidado, né? E nesse jogo especificamente, você vê os jogadores fazendo um drible aqui, fazendo um drible ali. Outra coisa que me preocupa, lógico que é a característica deles, eu acho que eles têm que se manter fiel ao que eles são, mas vai pegar um jogo com um time um pouco mais esquentado, pega um clássico carioca aí, e aí o jogador vai na maldade para quebrar. Então isso é outra coisa também que a gente chama atenção, lógico. Eu acho que isso não tem que, de forma alguma, inibir os caras de fazer o que eles estão querendo fazer, do que eles estão demonstrando que eles estão fazendo já. Mas mais de uma vez a gente já viu isso, né? De outros técnicos falando, cara, pede para dar uma segurada, porque depois entra um cara aí com cabeça quente, acaba entrando na maldade. Então ainda mais esses jogadores que são muito experientes, eles não são garotos. A gente costuma muito ver isso com garotos, né? Aconteceu isso com o Neymar, né? Quando fazia aquelas graças dele, vários técnicos falavam: ó, cuidado, cara, o cara tá fazendo muita graça. O Neymar fez, graças a Deus, ele não se machucou e a gente pôde ver o craque jogando, né? No Brasil o tempo todo, mas sempre se chama atenção a isso, né? Cuidado, cara. Pede para dar uma segurada, às vezes, pô, já tá 3-0, não precisa disso. É, 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 Preocupa porque, assim, no Brasil, talvez isso não aconteça, mas na Libertadores, a final vai ser com certeza contra um argentino. E os caras, se começar a fazer um drible aqui, que aquela graça que o Gabigol fez para cima do Felipe Melo, de ficar dando pedalada, o Felipe Melo não fez nada, porque ele estava se poupando. Mas contra um time argentino, você pode ter certeza que o cara não vai ver aquilo calado, não. Ele pode assistir o lance naquela hora, mas depois, à medida que o jogo seguir, ele vai vir com um tostão aqui, vai vir com um carrinho maldoso ali, vai tirar o Gabigol do sério. Vai ficar xingando a mãe, o irmão, vai chamar de macaco, porque é isso que eles sabem fazer, né? Ficar xingando de macaco, a Comebol não faz absolutamente nada. Então é para isso que eu chamo a atenção. Tem algumas coisas que precisa tomar um certo cuidado, precisa se preservar, eu acho, né? Porque tá num momento fantástico. Eu acho que tem que seguir nessa pegada. Enquanto tá 0-0, 1-0, 1-0, 2-0, eu acho que tá aberto a absolutamente tudo. Tem que buscar o drible, tem que fazer uma graça, tem que destabilizar o adversário para conseguir garantir a vitória. Depois disso, eu acho que dá, cara, dá uma poupada, né? Não precisa, eu acho que não precisa fazer tanto, né? Não precisa fazer tanta graça. É, 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 eu acho que se poupar, né? Se preservar um pouco, porque às vezes você pega um cara maldoso do outro lado e a gente sabe que isso acontece. Não adianta a gente falar que
Ah, isso não tem. Infelizmente, isso tem muito no futebol e isso acontece muito. É lamentável, mas tem muito jogador que vai na maldade e vai para machucar. E eu acho que a grande preocupação minha, pelo menos, é que estou gostando muito desse futebol do Flamengo. Para mim, atualmente, o time que vem apresentando futebol mais interessante é justamente perder um desses jogadores, é, essas lideranças técnicas, né? Arrascaeta, Gabigol, Everton, Bruno Henrique, porque esses são os caras, são os pilares, desse super ataque do Flamengo. Eu acho que perder um desses caras não vai tirar o brilho desse time, mas vai tirar muito da eficiência desse time. Então é isso que me preocupa um pouco, tá? Acho que fica aí só mais uma coisa para atenção, mas parabenizar o Flamengo que fez outra grande partida contra um candidato ao título e ganhou com muita moral. Uma goleada de muito respeito e credencia aí sim o Flamengo ao, se não o principal, um dos principais candidatos ao título nesse momento da temporada, né? Vamos seguir, vamos falar de Santos agora, que é o vice-líder, empatado com o Flamengo em pontuação, né? Só perde no saldo de gols aí. É, é, Santos que fez uma partida controversa, né, digamos assim. Foi uma partida de muita polêmica. Vou começar falando justamente das. O Santos foi bem, eu acho. A Chapecoense teve as suas chances, mas eu acho que a vitória. O Santos mereceu essa vitória, tá? Pelas chances que criou muitas boas chances. Eu destaco aí o goleiro Tiepo da Chapecoense que garantiu esse 1-0 para o Santos, tá? Se não fosse o Tiepo, o Eduardo Sacha teria feito dois gols, ele ficou na cara nos dois lances. O primeiro lance ele se recuperou muito bem, o gol estava vazio, né? O Sacha acho que nem acreditou quando ele apareceu para fazer a defesa. E o segundo lance, ele saiu muito bem no gol, se antecipou ali. E quando o Sacha recebeu a bola sozinho, ele já estava em cima. Um lance difícil para o Sacha fazer o gol, mas talvez um centroavante de ofício, né? A gente pegar aí, por exemplo, um Gustavo, que fez um gol difícil no jogo do Corinthians, teria feito esse gol. Mas foi muito bem o goleiro da Chapecoense, eu acho que garantiu esse 1-0. O gol do Flamengo, do Santos, peço desculpas aí, pessoal. O gol do Santos veio num lance muito polêmico, mas muito polêmico mesmo, tá? Foi um lance que começou com o impedimento do Vitor Ferraz. A Chapecoense chega a pegar a bola, eles tentam sair com a bola, erram na saída de bola, e aí, na sequência do lance, a bola sobra para o Soteldo no lado esquerdo, ele tenta, não chuta não, né? Ele tenta jogar a bola na área, o Gum vai desviar e desvia para o próprio patrimônio aí, e, 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 e o Santos acaba fazendo o primeiro gol. O lance é revisado pelo árbitro de vídeo, mas o fato da Chapecoense ter conseguido roubar a bola num determinado momento do lance é, é, cria uma nova jogada, né? Então o lance do impedimento não poderia ter sido, o gol não poderia, o lance do impedimento aconteceu, mas o gol não poderia ter sido anulado justamente porque quando a Chape rouba a bola, eles começam uma nova jogada, eles iniciam uma nova jogada, né? E tem tudo aquela tem toda aquela coisa de pô, mas o árbitro tinha que ter visto. Ok, eu acho que o bandeirinha tinha que ter visto o impedimento. Eles não dão porque tem aquele protocolo, aquele procedimento de deixa o lance seguir, porque vai ser revisado no árbitro de vídeo. Se está na dúvida, deixa seguir. Mas é um lance que não era um lance absurdamente difícil, né? O campo da Chapecoense ali tem aquelas linhas no gramado, então não é um absurdo de ver um lance de impedimento, e é um lance que ele poderia ter marcado sim, poderia ter evitado toda essa polêmica, e eu aqui vou adotar uma postura um pouco de Renato Portaluppi, de por que que o jogador da Chapecoense não deu o chutão em vez de tentar sair, né? E aí o lance volta para o Santos, eficiente, marcação adiantada, e consegue aí o lance do gol. Então, são algumas coisas, né? Fica uma crítica à arbitragem, fica uma crítica à Chapecoense também, porque você vai querer sair tocando a bola contra um time do Santos, que marca adiantado, é um jogo de alto risco. E o Santos eu acho que não tem nada a ver com isso. Eu acho que o Santos fez a parte dele, a jogada, lógico, iniciou de forma ilegal, mas uma nova jogada se iniciou. Infelizmente é isso que aconteceu.
não tem muito o que fazer. Eu acho que o grande responsável foi o Bandeirinha de não ter marcado o lance, deixado seguir, né? Aquele lance ajustado que se fala. Eu não sei por que que fazem isso, né? Se o impedimento é claro, já dá ali, cara. Não deixa, não corre esse risco, porque às vezes acontece esse tipo de coisa. A bola, o zagueiro tenta sair, a bola resvala, inicia uma nova jogada e aí já não pode mais voltar atrás, né? Não tem como voltar atrás. Você não pode invalidar, né, o gol do Santos porque a segunda jogada, a primeira estava impedida, a segunda jogada foi legal, então não tem mais o que fazer, né? Tem outro lance polêmico também, de um pênalti, né, do disputa de bola entre o Lucas Veríssimo e o Everaldo. Pra mim, cara, foi pênalti, tá? A arbitragem, o árbitro de vídeo não deu, o VAR não deu o lance. O lance foi difícil, né? Existe a orientação agora de se tiver dúvida, mantém-se a marcação de campo. Finalmente, né? Graças a Deus eles estão começando a levar isso a sério, porque em vez de perder 5 minutos avaliando a intenção dos jogadores, se acha que foi, se acha que não foi, cara, tá na dúvida, não tem erro, mantém a marcação de campo. Eu acho que essa é a atitude mais correta que poderiam ter adotado e eu espero que cada vez mais, né, ao longo do tempo, os árbitros adotem essa postura. Que em vez de ficar perdendo 5, 6 minutos olhando e tentando interpretar a intenção do jogador, cara, não dá pra. Fica ambíguo, continua ambíguo, fica 2-2 ali, tem um monte de árbitro ali na cabine do VAR, né? Se ficar 2-2 ali no debate, cara, então fica a marcação de campo. Eu não vi no campo, então se mantém. E foi isso eu acho que aconteceu. Ele não. Acho que deve ter tido uma dúvida lá, o embate. E, cara, vamos manter a marcação de campo, porque pra mim é muito amigo. Pra mim foi, tá? O Lucas Veríssimo, ele agarra o Everaldo e impede o Everaldo de subir para a disputa da bola. Mas enfim, é lance discutível. Eu vi a maioria dos comentaristas aí que eu vi não dariam pênalti de fato. Para mim foi, tá? Porque eu sempre, toda vez que eu avalio um lance de penalidade, eu inverto os jogadores, né? Se fosse o Everaldo que tivesse feito a mesma coisa no Lucas Veríssimo, eles teriam dado uma falta de ataque com certeza, né? A arbitragem com certeza teria dado uma falta do Everaldo, uma falta de ataque. Então é se esse lance seria marcado como falta de ataque, ele tem que ser marcado como pênalti. Eu não acho, eu acho, eu não gosto muito dessa questão de ter duas medidas para se avaliar a falta, né? Eu acho que tem que ter uma medida. Você não pode ter dois pesos e duas medidas. Você tem que ter apenas. Ó, desculpa aí, galera, o telefone está tocando aqui, está fazendo um baita de um barulho. Mas você não pode ter dois pesos e duas medidas. Eu acho que se você vai marcar uma penalidade, avaliar um possível lance de penalidade, você tem que é, colocar a situação de modo inverso. Eu marcaria falta de ataque? Ok. Marcaria falta de ataque, então esse lance é um lance de pênalti e eu vou marcar a penalidade. Então é por isso que eu daria o pênalti, tá? Para mim foi um lance de pênalti. Porque se fosse o contrário, a arbitragem com certeza marcaria a falta do Everaldo no Lucas Veríssimo. Por isso que eu daria o lance. É, falei aqui, dei destaque aí para os lances do Eduardo Sacha. Chapecoense também teve é, pelo menos umas duas grandes chances também, mas ficou por isso mesmo. O jogo terminou 1-0 e um jogo que uma vitória que deu ao Santos aí a volta aí, a manutenção, né, no topo da tabela, na busca pela liderança em cima do Flamengo. O Santos que precisa dar uma chacoalhada. O Santos precisa acordar porque você tem um Flamengo voando e o Santos só olha um campeonato, só disputa o campeonato brasileiro. Então precisa dar uma chacoalhada, né? O Santos, os jogadores que vinham fazendo muitos gols, a gente percebe que vem passando por uma queda de rendimento também. O Jean Mota no começo do ano foi o grande goleador. Carlos Sanches depois passou aí, mais recentemente por uma boa fase, agora também não veio vivendo um bom momento. Então acho que o Santos precisa tentar recuperar esses jogadores, né? Porque são os caras que vinham fazendo muitos gols e não vinham fazendo muitos gols ao acaso. Vinham fazendo muitos gols porque vinham jogando para isso, né? Vinham jogando um bom futebol para conseguir fazer esses gols. Então eu acho que precisa tentar recuperar esses jogadores o mais rápido possível para que eles voltem a ter um bom rendimento e o Santos consiga ter uma vida um pouco mais fácil, tá? Porque um dos lances de perigo da Chapecoense
foi numa roubada de bola, né, na defesa. Então é complicado. O time do Santos é um time que tem muita posse de bola, mas não pode errar esse tipo de saída de bola na defesa. Então fica aí, tem alguns pontos de atenção no Santos que essa fase do Santos é, 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 se mostra pelo momento, né? Alguns erros que o Santos vem cometendo, alguns erros bobos que vem cometendo que a gente não vinha vendo quando o Santos assumiu a liderança de forma isolada, né? Então, alguns pontos de melhoria mas um time que ainda assim é dos mais interessantes, né, nesse momento do Campeonato Brasileiro. Vamos seguir, falar de São Paulo, dar uma corrida aqui porque já estou me estendendo demais, né? Senão vocês vão ficar um pouco cansados. São Paulo empatou com o Grêmio jogando no Morumbi, perdeu uma excelente chance de encostar aí nos líderes. O São Paulo que jogava com o time misto do Grêmio. E o destaque desse jogo para mim foram os goleiros, né? Thiago Volpe defendeu grandes jogadas e o Júlio César então nem se fala, né? No primeiro tempo o Antony teve uma chance impressionante, a bola saiu, o Tietê também teve uma chance fantástica, o goleiro Júlio César defendeu, pelo lado do Grêmio, uma chance do Capixaba, cara, que grande chance que teve, né? E o Thiago Volpe fez uma grande defesa. Então foi um jogo que para mim o São Paulo foi um pouco melhor, pelas chances criadas, pelas chances perdidas, né? Acho que consagrou aí o goleiro do Grêmio, Júlio César, eh, mas o Grêmio não sofreu calado. Foi para cima, buscou aí também as suas chances de abrir o placar, não conseguiu, né? E o São Paulo, eu acho que perdeu uma excelente chance. O São Paulo ainda teve o Antony expulso mais no final do jogo, segundo o cartão amarelo, ele impediu um contra-ataque do Grêmio, saiu vaiado. Acho que é motivo para vaiar um jogador como o Antony, né? Ainda mais um garoto, eu acho que não é motivo para isso. Claro que prejudicou muito o São Paulo na busca pelo gol da vitória, mas eu acho que o que fica evidente para mim em relação ao São Paulo, eu entendo que o Juanfran tenha vindo ao São Paulo para ser titular, né? Agora fica ainda mais claro, e que o Daniel Alves chegou para ser um meia. Mas eu acho que o que fica cada vez mais claro, rodada após rodada, é que o São Paulo precisa de um lateral direito como o Daniel Alves, né? O Daniel Alves no meio de campo, para mim, não vem rendendo o que o meio de campo precisa, o que esse meio de campo do São Paulo precisa. E na lateral direita, o Ranfran fez no primeiro jogo uma boa partida, mas na sequência ele não vem é, é, fazendo apresentações que, por exemplo, o Daniel Alves poderia fazer, né? Que destabilizar totalmente o lado direito e criar situações de gol para o São Paulo pelo lado direito. Eu acho que o Daniel Alves seria muito mais eficiente do que é o Juanfran hoje, né? O Juanfran cometeu até um erro para mim, segurou a bola ali, fez o passo para a Arboleda e deu uma ótima chance de gol para o Grêmio, tá? Eu não acho que foi culpa do Arboleda, ele recebeu a bola já marcado, lógico, ele fica lá esperando a bola chegar para dar o chutão, mas para mim o Juanfran deixou ele ali na forquilha, né, no paredão. Então eu acho que é um grande jogador, mas eu acho que o Daniel Alves poderia render muito mais na lateral direita do que vem rendendo o Juanfran. Então, para mim fica cada vez mais evidente isso, fica mais claro isso, que o São Paulo precisa do Daniel Alves jogando como lateral direito. É, Espero que isso aconteça. Eu falei mais uma vez, o Juanfran veio para ser titular, mas eu acho que quando eles contrataram tanto o Daniel Alves quanto o Juanfran, eles sabiam que em determinado momento talvez o Juanfran não rendesse tanto quanto ele poderia e que eles teriam que colocar o Daniel Alves, tentar fazer essa experiência de colocar o Daniel Alves. Eu acho que chegou a hora. Eu acho que esse é o momento de tentar colocar o Daniel Alves na lateral direita e ver se o São Paulo rende um pouco mais, porque o São Paulo já não vem rendendo bem, já numa sequência de jogos, já não é de hoje, é de 3, 4 jogos já. Então, eu acho que preocupa, porque é um time que está focado só no brasileiro e é um time que tem muito potencial. Sente a falta do centroavante. O Alexandre Pato tá fazendo falta. Tá fazendo falta. Tá fazendo falta mesmo. Mas acho que não é só por isso.
Não dá para pôr a culpa desse rendimento só na ausência do Alexandre Pato. Tá sem o Alexandre Pato, tá sem o Pablo. Infelizmente, São Paulo vem tendo problemas constantes com o departamento médico e, e eu acho que tem que encontrar formas, tem alternativas, né, para tentar. E uma delas é justamente essa. E eu espero que o Cuca, pelo menos para a próxima rodada, considere em começar com o Daniel Alves pelo lado direito ou colocar ele no segundo tempo pelo lado direito, porque eu acho que já chegou a hora. Já passou da hora, na verdade. Mas eu acho que ele poderia desequilibrar muito mais jogando pelo lado direito do que pelo meio-campo, onde ele está um pouquinho apático, onde ele está um pouquinho sumido, né? Fez o gol no primeiro jogo, fez o gol, mostrou que tem estrela. Mas eu acho que tá na hora de tentar colocar o cara pela lateral direita, que é a posição de ofício e é o lugar onde ele poderia render muito mais. E o Grêmio, eu acho que conseguiu arrancar o empate, porque o Grêmio ficou muito bom, porque foi com o time misto. Poderia ter feito gol? Poderia. Mas o São Paulo criou muito mais e consagrou aí o goleiro Júlio César, que fez grandes defesas, diga-se de passagem. Vamos seguir, falar de Corinthians, né? Aniversário do Corinthians. E passou um perrengue o Corinthians no começo do jogo, hein? Tomou uns sustos aí, tomou uma canseira do Atlético, que cansei de falar, tem um grande ataque, né? O Cássio fez grandes defesas, cara, fez mesmo, assim, mostra que é um dos melhores goleiros do Brasil e impediu aí os gols do Atlético Mineiro, que começou o jogo tendo as melhores chances, mas o Corinthians não sofreu calado. Eu acho destaco aí o Matheus Vital, que fez uma boa partida, tá? Ele talvez tenha sido o jogador mais perigoso do Corinthians, criou boas chances, ele teve as próprias oportunidades de gol e ele fez o passe pro Gustavo fazer o gol do Corinthians aí. É, esse é o estilo Corinthians, cara. Esse é o estilo Corinthians. O torcedor pode não gostar muito, né? Mas é o estilo Corinthians, é o estilo Fábio Carille. Esse é o Corinthians que vai ameaçar os líderes do Campeonato Brasileiro sem dúvida nenhuma. O time que se defende muito bem, toma muitos sustos, perde alguns gols, peca um pouco na criatividade, mas que vence sempre com um, dois golzinhos aí chorado num contra-ataque. Dessa vez um erro de saída de bola do goleiro Cleiton do Atlético Mineiro, que fez um partidaço também, fez grandes defesas também, mas aí ele cometeu a gafe, saiu errado, a bola foi pro Matheus Vital, que fez o passe pro Gustavo, e ele tinha dois jogadores na cobertura, hein? Ele tinha um jogador de cada lado, mais o goleiro na frente dele, e é um baita do jogador, né? Um baita do centroavante, já mostrou isso e fez um gol muito difícil e consagrou aí essa vitória do Corinthians, uma vitória suada, sofrida no aniversário do time e coloca aí o Corinthians mais acima na tabela. Inclusive, o Corinthians ultrapassa o São Paulo e o Palmeiras, né, com essa vitória. Então, que eu não digo que partida, mas que momento para o Corinthians, né? O time que muita gente contesta esse futebol é, é, que as pessoas costumam dizer futebol feio. Eu não falo isso, tá? Eu não gosto de dar rótulo pro futebol de cada um. Eu acho que cada um tem o seu mérito. E o Corinthians tem o seu mérito. O Palmeiras do ano passado tem o seu mérito. Não jogou, não jogava o que o Flamengo joga hoje, o que o Santos joga hoje, não jogou. Mas foram dois times que foram campeões brasileiros é, com um esquema de jogo, um esquema tático muito mais defensivo do que ofensivo. Então acho que não tem essa de dar rótulo de futebol feio, futebol bonito. Claro, o torcedor quer ver, acho que todo torcedor quer ver o seu time jogar como joga o Flamengo, como joga o Santos, né? Um futebol para cima, um futebol de toque de bola, vertical, ameaçando, agredindo o tempo todo. Eu acho que todo mundo quer ver, porque você sofre menos, né? Mas eu acho que tem o seu mérito. Esse time, esse estilo do Fábio Carille tem o seu mérito. Eu acho que tem que ser elogiado, tem que ser parabenizado sim, porque é um grande trabalho e os trabalhos do Fábio Carille não é de hoje que a gente sabe que é muito bom, né? A gente vê já há um bom tempo, né? O melhor técnico, se a gente pensar em currículo, é o melhor técnico dessa nova geração. Então, ele tem o seu mérito, o futebol do Corinthians eu acho que tem o seu mérito, e, e, e nesse esquema feio que as pessoas dizem, o Corinthians está em terceiro hoje no Campeonato Brasileiro e briga pelo título do campeonato. Então, acho que não tem essa. Tem o seu mérito? Sofre, sofre, mas time que sabe fazer gol quando precisa, arranca as vitórias no fim, arranca os empates no fim, sempre pontuando
Então eu acho que tem o seu mérito sim, e tá na terceira posição terceira colocação da tabela pelos próprios méritos, né, porque fez por merecer. Então eu acho que tem que ser valorizado sim, tem que ser parabenizado, porque foi uma partida difícil, o Atlético dificultou muito, né, e se não fosse pelo Cássio aí, o Atlético possivelmente poderia ter saído com a vitória, tá? Então acho que fica aí destaque. O último destaque que eu dou hoje, Internacional, empatou por 3-2, né? Empatou não, eu tô falando empatou. Empatou de 3-2 é um absurdo, né? O cara tá viajando. Venceu de 3-2 aí pra cima do Botafogo. Uma partida que o Nico Lopes conseguiu fazer o gol finalmente, né? Nico Lopes vinha aí de várias e várias rodadas sem conseguir balançar as redes, conseguiu, ele fez até o gesto de sai zica, né? Sai fase ruim. Espero que saia, porque é um grande jogador, é um bom jogador. E o Internacional venceu aí 3-2, uma vitória interessante, né? Porque o Internacional foi eliminado na Libertadores e mostra aí que é um time que está mentalmente ok, né? Não sofreu tanto quanto, por exemplo, o Palmeiras. Mas uma coisa que eu dou destaque para esse time do Internacional de forma negativa é os dois gols. O Internacional, assim como o Palmeiras, eu acho que para mim eram os dois times que há pouco tempo atrás tinham as melhores defesas do Brasil, né? A dupla de zaga é fantástica, incontestável, e hoje vem tomando muitos gols, tá? Então acho que é uma coisa que chama atenção, né, que vem, eu acho que preocupa sim, porque de uma hora para outra você começar a tomar muitos gols é difícil entender, né, porque toda a composição defensiva é a mesma. Não teve um jogador que se lesionou e que, cara, isso desequilibrou. Então isso é uma coisa que chama atenção e que preocupa, né, mas o Internacional com essa vitória volta aí ao G6 e tira o Atlético Mineiro, né, dessa zona aí de Libertadores, de classificação para Libertadores, né? Parte de baixo da tabela. Chapecoense, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Fluminense tem jogo a menos, vai jogar hoje também, mas tem um jogo ainda pendente contra o Palmeiras. CSA e o Avaí que para mim, tá? Eu já falei isso, para mim pelo momento, pelo futebol que apresenta, o fato de não ter nenhuma vitória é o time que já está rebaixado, é o primeiro rebaixado aí do Campeonato Brasileiro desse ano. Infelizmente, tá? Infelizmente, é triste a gente falar isso, né? Querer cravar qualquer coisa muito cedo, mas é pela sequência, né? É muito complicado, eu acho praticamente impossível de se reverter, né? É, Cruzeiro, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, Cruzeiro que venceu o Vasco, né? Só dar o último destaque aqui, falei que o Internacional ia ser o último destaque, dá o destaque aí porque tá de técnico novo, Rogério Ceni, e venceu de 1-0 aí um jogo que o Vasco poderia ter saído na frente, teve uma penalidade a favor, o Pikachu perdeu, o Fábio defendeu, o cobrança, não vou tirar o mérito do Fábio, mas o Vasco, cara, eu acho que já é o terceiro pênalti aí que perde, se não em sequência, aí num intervalo muito curto, tá? Teve dois contra o Flamengo que o Diego defendeu, e agora essa do Fábio. Não quero, de novo, não quero tirar o mérito dos goleiros, tá? Mas os cobradores, cara, estão muito ruins, cara. As cobranças de penalidade do Vasco estão muito ruins. Precisa melhorar. Fica aí o destaque negativo do Vasco que não consegue engrenar, né? Não consegue uma sequência. Ganha um, perde outro, empata, enfim, segue lá embaixo, segue brigando, né, para se distanciar aí da zona do rebaixamento. Como eu falei, hoje tem Fluminense e Avaí, jogo que interessa a parte de baixo da tabela, né? O Avaí joga fora de casa, tentar sua primeira vitória para de fato é, poder voltar a sonhar em tentar sair da zona do rebaixamento. E o Fluminense que só a vitória interessa também porque foi eliminado na Copa Sul-Americana e agora só tem o Campeonato Brasileiro. Agora é obrigação sair da zona do rebaixamento. Então fica aí essa partida aí para hoje. Eu acho que vou tentar gravar o podcast amanhã. Hoje eu me estendi um pouco mais, peço desculpas aí, ficou um pouco cansativo, mas eu acabei me empolgando aí na discussão aí do jogo entre Flamengo e Palmeiras, né? Mas vou ficando por aqui. Meio de semana, que eu falei, amanhã eu tento voltar para comentar o jogo é, é, que vai acontecer hoje entre Flamengo e Avaí. Meio de semana tem Copa do Brasil,
e a gente volta aí para comentar um pouco desses jogos aí desse da Copa do Brasil. São os dois na quarta-feira, então a gente volta na quinta aí para comentar um pouco desses dois jogos e os classificados aí para a final da Copa do Brasil. Vou ficando por aqui. Fica o meu convite, né, galera? Se quiser que eu fale de outra coisa, estou devendo de falar do Neymar, né, um pouco, mas hoje eu me estendi um pouco mais. Amanhã talvez eu tente falar um pouco mais sobre isso, então, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima.